Como é que tá? Como é que tá a vida? Tudo bem? Hoje eu tô em São Francisco e aí tô resolvendo umas coisinhas aqui e aí Deus me deu um alerta para eu fazer o testemunho que eu preciso fazer a respeito das coisas que Ele fez pela minha vida nesse prédio aqui que tá do lado aqui, ó. Quando eu passar em frente ali, vocês vão ter uma ideia e aí eu vou contar um pouco de história. Aqui é a Washington com a Samsung. E esse prédio aqui, barulheira hoje, hein? Esse prédio aqui é o prédio do ICE. E é o prédio onde eu tive que comparecer algumas vezes. E Deus deu sabedoria, deu livramento, deu instrução. E derramou as bênçãos dele sobre a minha vida, resolvendo as questões daí de dentro também. Então eu vou ter que vir mais uma vez, pelo menos. E dependendo de como for a trajetória aí na nossa história, a gente volta outras vezes. Mas dentro da ideia do que a gente tem vivido aqui, são muitas coisas, né, que vão acontecendo e a gente vai percebendo a mão de Deus em cada uma delas. Então tem coisa que a gente pensa assim, aparentemente pequena. Hoje mesmo eu ouvi numa palavra a respeito de que Deus está realmente preocupado com cada mínimo detalhe da nossa vida. A gente não precisa achar que a gente está desamparado numa determinada questão ou outra, porque Ele está por conta das nossas coisas o tempo todo. Então, quando fala a respeito de desamparo, desilusão, eu posso testemunhar para vocês hoje que Ele cuidou da minha vida em todas as coisas, em todos os aspectos. Esse prédio aí, no quarto andar, é onde eu tinha que comparecer. Tem as salas de julgamento, né? Como se fosse mesmo um tribunal. Aquele tribunal, salinha de madeira. E assim, as experiências que Deus foi dando pra gente a respeito do como Ele cuida, como Ele livra, como Ele justifica, como Ele nos isenta, é sempre muito interessante. Então, assim, a cidade está meio barulhenta. Se uma hora ou outra cortar aí no que eu estiver falando, você vê que tem obra o tempo todo também, ó, caminhão de construção, rua bloqueada, tudo isso é o tempo todo. Aqui, ó, batendo porta. Mas assim, a respeito dos livramentos, eu acho que um dos mais interessantes para colocar um fundamento em cima da importância da palavra e a importância também a respeito da oração é porque eu vou colocar junto com a postagem, eu vou colocar o link de algumas notícias e vou colocar também o link da pregação. A pregação quem fez lá na igreja, né, na Bridge Ministry, pastor Ribamar e a turma toda lá, pastor Cecílio, pastor Eduardo, vários outros lá que são os caras que a gente caminhou mais perto. Então assim, fui muito abençoado lá. Acredito que ainda tem que voltar lá para rever a turma também. Mas quem pregou no dia foi a Vanessa. A Vanessa pregou naquela palavra referente a Elias, quando Elias fala com o seu ajudante lá, né, o seu servo, para poder ir lá e ver a respeito da condição meteorológica, para ver a respeito da chuva. E aí o rapaz tem que ir lá 7 vezes, e nas várias vezes que ele foi, né, até a sexta, não tinha nunca uma resposta. E a Vanessa fez uma pregação muito boa em cima daquilo ali, incentivando, né, a gente a não nos abatermos com a falta de sinais a respeito das nossas expectativas, né, de bênção que Deus tem pra gente. Então foi uma pregação muito rica, eu fui muito abençoado. E o que acontece? Dentro daquela lógica de colocar fé, eu mesmo estava, de certa forma, um pouco
desacreditado do que poderia ser, sabe? Do que poderia acontecer. Por quê? Naquela semana, naquele período ali, eu tinha uma corte marcada justamente na sexta-feira. Isso era uma quarta-feira, com as datas aí a gente vai lembrando. Quarta-feira, 26 de abril de 2023, foi o dia em que ela pregou. E o que acontece? Naquele dia, eu fui para a igreja, eu estava até um pouco assim, desesperançoso, porque eu teria uma corte na sexta. Teria uma corte na sexta, eu deveria entregar um documento que, de certa forma, eu estava pendente com ele. Por quê? Porque a advogada que eu tinha contratado, ela tinha dado um vacilo lá na documentação. Vou parar aqui, acho que vai ser mais prático. Ela tinha que fazer para mim um documento que aqui eles chamam, a gente chama pelo número 589. E ela acabou fazendo, mas encaminhando para um escritório da imigração num outro estado, numa outra região. Então não chegou especificamente no escritório do juiz do meu caso. E ele me cobrou uma vez ou duas. A primeira vez eu não tinha ainda, certo? A primeira vez eu não tinha ainda. A segunda vez foi mais para poder passar instruções, então eu não tinha primeira e segunda. Na terceira vez, quando eu deveria ir, houve um desencontro, né, desse lance do escritório, e acabou ele me dando mais uma oportunidade. Então eu não poderia chegar nessa segunda, terceira oportunidade sem aquele documento. E nesse sentido, eu não tinha conseguido alguém para poder fazer para mim, um advogado que pudesse fazer, ou a própria menina que tinha feito, tinha deixado a coisa a desejar e ela não me retornou uma solução para o caso. Então chegou a 2 dias de entregar o documento novamente e eu não tinha conseguido uma solução. E aí o que acontece é que naquela quarta-feira eu fui para a igreja e ouvi a palavra da Vanessa, enchi o meu coração de esperança, de fé. E aí a gente, no final daquela pregação, ela chama, né, para poder a igreja ficar de pé, cantar a música, né, a respeito lá da chuva, faz chover, parece. E aí fomos para a oração. Na oração eu me lembro que parece que ela até convoca, né, a igreja para poder se colocar de joelhos, se tiver necessidade, se tiver disponibilidade, colocar a cabeça lá entre os joelhos no chão também. Eu lembro que eu não fiz especificamente isso, mas eu conversei com Deus com muita verdade, com bastante fé, que Ele podia me ajudar, Ele tinha que me ajudar. E aí o que acontece? Foi interessante porque depois eu investigando as coisas e descobrindo o que aconteceu efetivamente naquele tempo, naquele dia, terminou lá o culto, né? Eu fiz a minha parte, fiz a oração, fiz confiante e vim para o trabalho, dirigindo na região aqui mesmo da Downtown. E percebi que a cidade estava toda escura. Então, essa região aqui mais central, onde tem os bancos, onde tem o escritório da imigração, onde tem o consulado brasileiro, grande parte das coisas aqui. Essa região aqui para cima também, ó, que é o Chinatown, tudo escuro. E aí eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo? Trabalhei nessa região aqui pouco naquela noite, mas percebi que estava escuro, tudo muito escuro. Sem aquela luminosidade toda que você às vezes vê lá numa postagem ou outra que a gente compartilha. Então, sem energia elétrica. E o que aconteceu é que, na sequência, na quinta-feira, logo pela manhã, não, no decorrer da tarde, na quinta-feira, quando eu estava me preparando para sair para trabalhar, recebi uma ligação. E a ligação era do ICE. E aí a moça, conversando comigo em espanhol, ela informou, né, pediu as confirmações que eles normalmente pedem, perguntou se eu estava consciente da corte que eu teria no dia seguinte, na sexta.
E aí eu falei para ela, não, estou preparado, estou pronto para ir, vou comparecer. Ela falou, não, eu quero te dizer justamente isso. Está faltando energia elétrica aqui na região da Downtown, né? Então o escritório passou toda quarta-feira, toda quinta-feira, na parte da manhã sem trabalho. Agora na parte da tarde também a previsão é de que não vai ficar pronto, não vão conseguir resolver o problema. Então nós vamos cancelar todos os trabalhos para amanhã. Então a sua corte para amanhã, sexta-feira, dia 28, então pensa, a pregação da Vanessa e a oração da igreja, a minha oração específica, foi na quarta, dia 26. Na quinta, dia 27, eu recebi esse comunicado do ICE, que eu não precisava comparecer, porque os trabalhos da sexta seriam cancelados. Então, correu o tempo. E eu fiquei assim, pensando naquilo, né? Vamos aguardar a data para a nova corte. A corte foi remarcada para 6 meses à frente. Na semana seguinte eles me ligaram novamente e marcaram para outubro, 28, se eu não me engano, de outubro de 2023. Então 6 meses para frente, para poder resolver o problema que eu tinha, que era a falta do documento. Então aquilo ali me ajudou demais, 6 meses. E o que é que foi interessante? Eu sou muito curioso com essas coisas, então eu sou meio detetive. Aí saí procurando saber, né, para tentar descobrir notícias a respeito do porquê houve aquele apagão, aquele blackout. E eu achei as matérias, achei umas notícias falando a respeito, porque deu até polêmica, porque a previsão que eles tinham para poder resolver a questão toda era de 2 ou 3 dias. A previsão, a ideia é de que na segunda-feira ou na terça já estaria resolvido o problema. E a coisa se prolongou por mais tempo, chegou na quarta-feira da semana seguinte, me parece, e a região ainda, grande parte da região ainda estava sem energia elétrica. E aí, procurando saber quais eram os fundamentos, quais eram ali as causas daquilo tudo, aí descobriram que possivelmente aqui em cima na Chinatown tem muitas lanchonetes chinesas, parece que um proprietário, né, um trabalhador de uma dessas lojas resolveu fazer a faxina, a limpeza, e ele lavou com água em excesso, né? Normalmente eles não fazem tanto isso, e a água escorreu para uma rede subterrânea, porque aqui muito da instalação é subterrânea, você não vê fio exposto. Então encontrou algum ponto de contato em que deu um curto-circuito e a região ficou toda sem a energia elétrica por um tempo mais longo do que se esperava. Então assim, eu fico naquela. Tem uma matéria, inclusive, que fala da possibilidade do horário. O horário parece que foi por volta das 8, 8h40, 10 para as 9, coisa assim, da noite daquela quarta-feira. Justamente o horário que a gente tinha feito a oração lá na igreja naquele dia. Então assim, eu fiquei um pouco temeroso agora que eu vi essas coisas ali de novo, porque desencadeou muito mais problemas para frente, porque a comunidade aí dos moradores aqui da região começaram a entrar, porque aqui na parte mais alta é uma das regiões mais ricas que tem, subindo aqui um pouco à minha direita, nessa posição que a gente está aqui. E aí o povo ficou sem energia durante longo tempo e deu polêmica na coisa. Mas o que importa a respeito disso, no meu caso, é que a bênção chegou para mim de uma maneira que foi bastante insólita, bastante diferente, mas que me garantiu que naquela corte em que provavelmente eu teria alguma penalidade por não entregar o documento mais uma vez, não em função minha, mas em função do trabalho mal feito pela pessoa que eu contratei, que eu habilitei ali para poder me defender, me ajudar a respeito disso. Parte do trabalho deu certo. O reconhecimento, né, das fingerprints que eles pedem, né, o reconhecimento das digitais, o cadastro aí nas instituições para o work permit e para o social, estava tudo certo também. O do social depois eu mesmo tive que fazer, acabei aprendendo o jeito de fazer a coisa e deu tudo certo. Não consegui efetivamente encontrar a menina, mas o que acontece? Talvez o problema nem tenha sido
do direcionamento dela, mas talvez dentro da própria lógica, o documento extraviou e acabou não chegando. Mas aí Deus fez dessa forma, Deus fez da maneira que a providência dele, né, e a sabedoria dele nos mostra e nos conduz, e confirma lá a oração, né, o testemunho, o devocional que eu vi hoje pela manhã, parece, se não foi ontem, a respeito de que Deus cuida de todas as nossas coisas. Deus cuida de todas as nossas coisas o tempo todo. Então, assim, se é um fio de cabelo que está caindo, se é a possibilidade, a iminência de uma deportação, se é a cura de uma enfermidade, se é um atraso no trânsito, Deus está sabendo de todas essas coisas e de todos nós ao mesmo tempo. Deus é onipotente, né, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com o seu entendimento a respeito da particularidade de cada um de nós. E no meu caso bem específico com isso, ele foi muito providente, porque mostra que talvez eu tivesse ali com aquele medo, né, da deportação, medo de acabar com as possibilidades desse período meu aqui, e aí ele mostrou que ele está cuidando de tudo. E ele mostra muito mais por quê? Porque à frente vieram outras situações. Olha os bombeiros chegando aí, ó, de novo. Bombeiro eu sou muito fã. Bombeiro, polícia e o CHP, que é aquele pessoal da Highway Patrol. Os caras são muito bons no trabalho deles. Igual a polícia em Minas, os bombeiros em Minas também. E é isso, a gente tem que ir vendo essas instituições e valorizar o que elas fazem de bem, né, pela sociedade. Porque é como diz a palavra, são instituições e autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida. Então a gente tem que zelar por essa turma. Eu gosto muito. Mas é isso, que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando discernimento e entendimento para perceber que Ele está cuidando de todas as nossas coisas o tempo todo. Então não importa qual seja o tamanho, por menor ou por maior que seja o seu problema, Ele está cuidando, Ele está vigiando, Ele está zelando individualmente e pessoalmente. Vai depender só da sua proximidade, da sua intimidade com Ele. Nas últimas vezes que eu falei com vocês aí, eu falei um pouco a respeito da amizade, a amizade que a gente precisa ter com Deus. Eu falo que Ele mesmo tem se mostrado para mim na forma de relacionamento que a gente vive hoje. Eu falo dessa maneira porque eu digo que virou como se fosse mesmo um amigo pessoal que anda comigo dentro do carro. Peço bênção para poder ir dormir, igual fazia com meu pai. Se estou saindo de casa, eu tenho que pedir bênção, sabendo que Ele vai me abençoar saindo de casa, mas vai continuar comigo dentro do carro. Então é esse nível de proximidade que você é convidado. Ele está fazendo esse convite a você o tempo todo, certo? Resta você ter essa disposição. Resta você ter essa disposição. Eu estou dizendo que a cidade está meio tumultuada, está meio avacalhada e barulhenta. Olha lá, está vindo uma manifestação ali e eu vou me despedir de vocês. Um beijo para todos. Saudade da turma.